Olá, amigo. Olá, você que acompanha o nosso Repórter Diário, a página do Jornal Repórter Diário no Facebook, você que acompanha o YouTube. Está começando mais um Rastilho Online, a versão eletrônica da coluna de política do Jornal Repórter Diário. A gente vai fazer um balanço aqui desta semana, primeira semana de campanha, efetivamente, do segundo turno, em 4 cidades do ABC, tudo sendo acompanhado pela nossa reportagem. E, aliás, segunda semana pós primeiro turno, né? Na primeira semana a gente falou bastante de apoios, falou de algumas manifestações de partidos, de pessoas públicas a respeito das candidaturas, e a campanha efetivamente começou no último final de semana, e nós tivemos agora os candidatos em busca de votos na rua, efetivamente. Em 15 dias, praticamente, vamos ter a decisão. No próximo dia 30, os prefeitos que vão assumir a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O segundo turno em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. Tudo acompanhado pela equipe do RD. Comigo estão Carlos Carvalho e Tiago Oliveira. Olá, Carlos. Boa tarde para você. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você, querido internauta. Tiago, boa tarde para você. Tudo bem? Tudo bem, Anderson. Boa tarde, Carlos. Também a você que acompanha as informações no Facebook do Repórter Diário. É isso aí, no Facebook ao vivo, para você participar, para você interagir conosco, para você fazer perguntas, apresentar críticas, sugestões. Lembrando que esse material também vai ao ar no YouTube, no canal RDTV, o Rastilho Online à sua disposição, discutindo temas do nosso dia a dia, discutindo política e eleições principalmente. E vamos começar com São Bernardo do Campo, né? São Bernardo que teve uma movimentação interessante. Semana passada a gente falava sobre a expectativa que se tinha do prefeito Luiz Marinho, se anunciaria apoio a um dos 2 candidatos, Alex Manente ou Orlando Morando, no segundo turno. O PT optou pela neutralidade. Marinho oficialmente também, mas o vídeo gravado pelo prefeito de São Bernardo deu fortes indícios de que candidato ele gostaria que o povo de São Bernardo votasse, né, Tiago? É verdade, ficou muito claro isso. Não só a palavra de Marinho no vídeo, mas a própria nota do PT também deixava aquela dica, né? Porque a nota do PT falava em neutralidade, não falava em apoio em nenhum dos 2 candidatos, mas a nota já fazia muitas críticas ao PSDB e nenhuma crítica ao PPS, ao candidato Alex Manente. Deu para perceber pela fala do prefeito Luiz Marinho no início da semana e pelo vídeo que ele publicou alguns dias depois, de que há um apoio implícito a Alex Manente, né? Nenhum petista, ou poucos petistas falam isso explicitamente. Ferrarese, presidente da Câmara, foi um dos que falou que vai votar em Alex Manente, mas a grande maioria dos líderes petistas não dizem quem vai votar, mas deixa muito claro que não vai votar em Orlando Morando. E esse foi o tom da fala do prefeito Luiz Marinho nesse vídeo publicado nas redes sociais. Aliás, prefeito que esteve na Câmara no início da semana, né? Essa semana teve feriado na quarta-feira, a sessão foi antecipada e o prefeito foi lá, né, Carlos? Você acompanhou? Isso, eu estava acompanhando lá, ele foi entregar o orçamento municipal, ele aproveitou a entrega do orçamento até para citar um pouco das palavras que ele colocou no vídeo, de falar sobre que a cidade precisava de alguém que continuasse as obras e tudo mais, ou seja, não mudou muito o texto, mas ali na Câmara acabou focando mais na questão do orçamento participativo, falando que deveriam continuar a participação das pessoas nas decisões do município, nas decisões da prefeitura e tudo mais. O orçamento aqui para o ano que vem está sendo projetado em 5,3 bilhões, um orçamento 200 milhões maior do que o que foi feito para 2016. Apesar da crise, o orçamento vai crescer? Vai crescer um pouco. O Marinho ele fala que é um orçamento, ele chama de orçamento honesto. Assim, nada de extravagâncias, e até porque não tem muitos prejuízos, até porque as grandes obras de São Bernardo do Campo, elas são feitas através de financiamentos que já estão fechados, já foram homologados pelo governo federal, então não tem muito problema. Ele não vai ter esse problema de repasse, por exemplo, que muitos estão temendo por causa da PEC, né? Você tem muita informação da PEC 241, então o pessoal ainda está vendo como isso vai afetar os municípios daqui para frente. Mas o Marinho ele falou que é um orçamento honesto, um orçamento tranquilo, que vai continuar as obras. As obras podem ser continuadas de forma natural, mas mesmo assim bateu na tecla de que isso deve ser feito por uma pessoa que não pense em vingança política. Então, ele sempre dá a sua dica. Vira e mexe, ele usa o espaço que ele pode para dar uma dica. E foi perguntado sobre o apoio, né, na segunda-feira. O que ele disse? Exatamente. A equipe do Repórter Diário é a única que estava na Câmara no momento. Então, eu acabei sendo o primeiro a perguntar para ele sobre isso. E ele adiantou o que ele colocou no vídeo.
Ele usou a expressão 45 jamais. 45 jamais. E o outro ponto que ele também salientou, que houve uma ditadura jurídica. Ele acha que o judiciário atrapalhou muito todos os partidos, ele não fala que foi só o PT, todos os partidos passaram por um processo muito ruim por parte da justiça, que fez uma, entre aspas, caça às bruxas ali durante as eleições, que isso prejudicou, e também a chamada onda Dória. Ele não usou a expressão onda Dória como todo mundo usa, ele chamou Dória de boneco falante. Eita! Boneco falante. Isso foi um dia antes do Dória acabar pisando em São Bernardo para ajudar na campanha do Orlando Morando. Então, ele não quis dar muitos detalhes em relação ao poder que o Dória teve aqui na região, mas disse que isso colaborou, disse que o Dória foi o divulgador dessa mensagem que acabou atrapalhando o PT. E João Dória esteve na Marechal Deodoro, o Thiago Oliveira também esteve lá, né? É isso mesmo. Aliás, um trânsito horrível para chegar lá, tudo travado para chegar no centro de São Bernardo. Para chegar perto do Dória também, né? Olha, deu muito trabalho, viu? Foi na última terça-feira, o João Dória esteve presente em São Bernardo. No domingo, logo no início da campanha, a gente teve a presença do Bruno Covas aqui no ABC, que é o vice-prefeito eleito da capital paulista. Ele passou por Santo André, passou por São Bernardo e também passou por Mauá, 3 cidades da região. E na terça-feira, João Dória Júnior, do PSDB, prefeito eleito de São Paulo, esteve em São Bernardo para fazer campanha para Orlando Morando, ali na Igreja Matriz. Esse não passou por outras cidades, né? Esse não passou por outras cidades. Havia uma previsão inicial de que o Dória faria uma caminhada pela Marechal Deodoro. A assessoria depois acabou mudando de ideia e preferiu fazer somente o evento na própria Matriz mesmo. Muita gente, muito movimentado. E São Bernardo foi a única cidade escolhida por João Dória para fazer campanha nesse segundo turno. Ele teve... Não voltará à região? Não voltará à região. Essas são as palavras do João Dória, que nenhuma outra cidade terá a visita dele. Ele teve mais de 53% dos votos válidos, foi eleito no primeiro turno, e é claro que um cabo eleitoral muito cobiçado neste momento. E ele disse que veio para São Bernardo, primeiro, pela amizade que tem com Orlando Morando, segundo, porque São Bernardo tem um peso simbólico por ter sido o berço do PT, então ele fez questão de estar presente aqui. Em outros municípios, ele gravou vídeos para distribuir para os aliados, ou para candidatos do PSDB, ou para aliados do PSDB. Agora, a presença física mesmo, somente em São Bernardo. Ele fez um comício com Orlando Morando ali em frente à Igreja da Matriz, e chamou a atenção, entre outros fatores, nesse dia da visita, o novo jingle de Orlando Morando, que ele pegou emprestado de João Dória. João Dória emprestou o famoso João Trabalhador, que colou na capital, né? Pegou essa música, ajudou aí o Dória a vencer essa eleição, e agora a nova versão é Orlando Trabalhador. A mesma coisa, mas com uma letra adaptada, falando em Orlando Trabalhador, a música que foi apresentada na última terça-feira em São Bernardo. Bem, um antídoto ao problema que Orlando teve em relação ao apoio dias antes, né? A questão do PCdoB repercutiu negativamente na campanha dele, né? Sim, repercutiu mal. Ele, evidentemente, não vai reconhecer isso, né? Mas é perceptível que sim. Foi uma bola fora ali, porque houve muitas críticas, houve um impacto negativo por conta desse apoio do PCdoB. Então, de certa forma, trazer o João Dória, que é essa figura tucana e que é antipetista, que sempre fez várias críticas ao PT ao longo da campanha, e nesse dia de São Bernardo também fez muitas críticas ao Partido dos Trabalhadores, é, de certa forma, um antídoto, né? Para dizer, olha, realmente, eu sou tucano aqui, e realmente para tentar contrabalancear, né, o apoio que foi feito na semana passada pelo PCdoB. E o Alex, né, por outro lado, também tem insistido muito nessa questão de não querer apoio do PT, né? Insistir nisso. Algumas figuras petistas, vocês já citaram aqui, como o próprio Ferrarese, declararam o voto no PT. O prefeito Luiz Marinho, de forma indireta, mas o Alex Manente não quer que essa pecha cole nele, né? Até porque o eleitor do Alex, como o eleitor do Orlando, são, entre aspas, antipetistas, a princípio, né? Então eles não... O Alex e o Orlando terem o PT colado na imagem deles seria muito ruim. Seria muito ruim. O que é impressionante, né? Porque se você pegar o cenário do prefeito Marinho, por exemplo, seria ótimo ter o apoio do Marinho. Tem uma boa aprovação, é um prefeito que a cidade vê até com bons olhos, mas falou do PT, então esquece. Isso tudo a votação do Tarcísio, terceiro colocado, mas teve mais de 80 mil votos. Quem é que não quer essa massa de votos? Tanto Orlando quanto o Alex querem esses votos. Certamente. Pode decidir, né? Então, mas é engraçado que no caso do Alex, ele escancara mais isso. Ele escancara mais a situação de querer os votos dos petistas. Sim. Então, em nenhum momento ele renega. Ele fala assim, eu só não quero o apoio do PT. O Orlando nem isso fala. Ele não fala que quer o voto dos petistas. Então, ele não importa muito.
apesar de ter o apoio do PCdoB. Tanto então, que é engraçado. O Alex Manente sempre bate nessa tecla e fez isso na entrevista que concedeu ao Repórter Diário, que vai continuar as obras do governo Marinho. Ele sempre fala isso, né, que não vai interromper, que vai dar continuidade para tentar conquistar aí esses votos dos petistas que, como vocês disseram, realmente podem fazer a diferença nessa eleição. Ou seja, o Alex falando algo que está no discurso do Marinho, tanto no vídeo quanto em todas as outras situações, na Câmara, na resposta que ele me deu na segunda-feira. Então, tipo, é algo combinado. Assim, parece algo combinado, né? Um discurso ali bem certinho, né? Bem junto. Bem encaixado. Bem encaixado. É isso aí. Bem, passando de São Bernardo, vamos passar para Mauá, porque ainda nessa história de vídeo aí ganhou destaque o vídeo do Clóvis Volpi, né? A gente, no último Rastilho Online, informávamos aqui, em primeira mão, inclusive, sobre a expulsão de Clóvis Volpi do PSDB após a manifestação individual dele, dando apoio a Donizete Braga, ao contrário do que o PSDB fez, dando apoio a Átila Giacomuzzi. Mas, mais do que isso, né, Clóvis Volpi está entrando de cabeça na campanha do Donizete Braga, né, inclusive gravando vídeo, tomando café, pãozinho com manteiga, convidando o internauta, o telespectador a tomar um café com ele e aproveitando para refletir sobre Mauá, é isso? Pois é, o anúncio oficial de que o Volpi apoiaria Donizete Braga se deu nas redes sociais, ele tinha gravado um vídeo na semana passada, um dia depois da divulgação desse vídeo, ele foi expulso do PSDB. E essa semana agora ele divulgou um novo vídeo, muito interessante, porque ele está lá em casa, tomando um café, passando a manteiguinha no pão e batendo um papo com o internauta, com o eleitor dele, tentando convencer esse eleitor a votar em Donizete Braga, porque ele considera, enfim, que é a melhor opção. O Clóvis Volpi, que não está mais no PSDB, está avaliando o que vai fazer do seu futuro político. Vai depender muito do resultado da eleição, se Donizete vai ganhar ou não. O próprio Volpi já disse que recebeu o convite do PTB, Campos Machado falou com ele já e convidou, mas o futuro dele vai depender, claro, do que acontecer no dia 30 de outubro. Mas ele está aí, se engajando para pedir votos para Donizete Braga. Mas é um vídeo muito engraçado, assim, parece comercial de margarina, e tudo mais. Potão de margarina ficou virado para a câmera, é o meu chão lá. Mas ele me passou a impressão de que ele anda fazendo essas conversas individuais com os eleitores dele, né? Ele fala assim, eu já convenci amigos meus sobre a minha posição, falta convencer o restante porque muitos ainda não entenderam, né? E lógico, para a maioria, ou para quem é mais leigo, não acompanha tanto política, é muito estranho um tucano, ou agora esse tucano, apoiando um petista. Um petista, apesar que se você for pesquisar no Brasil no primeiro turno, PT e PSDB fizeram coligações em quase 300 cidades. Sim. Então, mas isso quem vê é a gente, que acompanha mais detalhadamente. Mas geralmente cidades menores, geralmente cidades do interior, menores, cidades maiores, onde tem segundo turno, é mais raro acontecer acordo entre PT e PSDB. Tanto que o próprio partido em Mauá não apoia a Donizete Braga, né? O partido expulsou Clóvis Volpi e está apoiando o Átila Giacomuzzi. Agora, a figura que foi candidata do PSDB em Mauá está apoiando o Donizete. E a campanha na semana em Mauá? Algum destaque? Alguma coisa que aconteceu? Não, tranquilo. O que tem de detalhe, o vice-governador Mário Covas, o vice-governador Márcio França esteve, né, em Mauá para pedir votos para Átila Giacomuzzi. Márcio França, que é do PSB, que é o partido de Átila, então esteve esta semana no feriado, dia 12, para pedir votos. Não é a primeira vez que ele aparece em Mauá, ele já esteve aqui no começo da campanha, e agora Márcio França, maior liderança estadual do PSB, voltou para a cidade para pedir votos para Átila Giacomuzzi. E o deputado Paulinho da Força também fez a mesma coisa, também visitou, chegou a participar de uma reunião do Átila, declarando o apoio dele, solidariedade está desde o primeiro turno junto com Átila Giacomuzzi, e o Donizete Braga aproveitou e fez as caminhadas dele, fez debate sobre saúde, ou seja, ele ficou numa campanha, a princípio, mais natural, assim, que a gente está mais acostumado. Né? E o governador Geraldo Alckmin, não vai pisar aqui, não? Ele esteve sobre ele? Não, ele só deu São Bernardo em um evento que não foi político, né? No segundo turno, na MTU, para entregar alguns ônibus. Inclusive, eu questionei o governador se ele estaria presente em alguma câmara. Ele falou: se eu for convidado, posso aparecer. Mas na visão dele, não seria tão importante assim a presença dele, que pesaria mais aí as discussões locais, enfim. Em outras épocas, ele talvez seria mais enfático em estar presente. Os dele já foram melhores. Já foram melhores. Então, não senti muita firmeza, talvez ele não apareça por aí, não. Mas acho que a única dúvida dele aparecer é em São Bernardo. Acho que não seria problema apoiar o Átila em Mauá, o Paulinho Serra aqui em Santo André, ou o Lauro Mistro no Diadema, que é até o natural do PSDB. O problema é que em São Bernardo ele tem 2 apoiadores dele disputando o segundo turno. Então, para ele não quer se encrencar. Apesar que seria óbvio ele apoiar
o Orlando Morando, mas deixar o Alex de fora, o Alex que é um deputado federal, pode trazer recursos para o Estado, ajudar a trazer recursos para o Estado. Acho que para ele o único lugar que gera essa dúvida é São Bernardo do Campo. Tanto que ele foi questionado nesse dia que veio em São Bernardo do Campo e quem apoiaria em São Bernardo, se era Alex Manente, se era Orlando Morando, ele saiu pela tangente, né? Deu uma resposta ali evasiva, não falou nenhum nem outro, muito pelo contrário, e ficou nessa e disse que talvez venha no ABC fazer campanha, mas acredito que não vem não. A gente vai observar. Se ele confirmar alguma agenda aqui, a gente informa os leitores da RD. Muito bem. Vamos passar agora para onde que nós vamos? Depois a gente fecha com... vamos falar de Diadema, porque Diadema a coisa pegou fogo aqui, inclusive esta semana aqui no Repórter Diário, porque nós transmitimos 2 entrevistas ao vivo e o número de compartilhamentos e visualizações não para de crescer. Né? A nossa contribuição aqui, a gente tem dito isso, para a democracia, como instrumento de comunicação democrático, com essa nova forma de chegar ao nosso público, né? Colocando à disposição os candidatos e suas propostas. Claro, para cada eleitor, cada um com as suas convicções, que vai fazer a sua avaliação e individualmente tomar a decisão. Mas eu estou fazendo um alerta para quem não acompanhou e é eleitor em Diadema, visite a página do Jornal Repórter Diário, procure lá. Tem entrevista com o Vaguinho, tem entrevista com o Lauro Michels, e foram 2 ótimas entrevistas, com muita participação e com plano de governo efetivamente colocado aqui. Mas vamos falar das campanhas, então, e do bastidor daquilo que vocês acompanharam essa semana em Diadema. Então, no caso de Diadema, as 2 grandes notícias são de PT e PSD neutros no segundo turno. O PT que tinha Maninho como candidato a prefeito e o PSD que tinha Taca Yamauchi. Juntos são 54 mil votos. Você pode achar que 54 mil votos é até um número baixo para Diadema, mas acaba sendo um número alto se você somar, junto com brancos, nulos, abstenções, chega a 193 mil. Ou seja, pode decidir a eleição. Pode decidir a eleição. Né? Por mais que, a princípio, todo mundo considere que Lauro Michels está muito próximo da vitória, podia ter tido quase metade dos votos, passou mais metade da apuração ganhando no primeiro turno, em Diadema eles não pensam tanto assim. Tanto que os bastidores... Qualquer apoio de um vereador, de um candidato a vereador, por exemplo, que tenha tido 10, 15, 20 votos, já é muito para eles. Então eles vão querendo, vão aglutinando gente. No caso de Maninho, já era esperada, no caso do PT, já era esperado a neutralidade, principalmente por causa do cenário petista, que também atingiu Diadema, por mais que em Diadema, entre aspas, seja uma cidade historicamente petista, sempre o PT foi muito bem votado lá, mas eles preferiram a neutralidade, porém da mesma forma que em São Bernardo, criticando apenas um dos candidatos, que no caso, Lauro Michels. Então, o apoio velado a Vaguinho. E até, a gente até comentou na semana passada no Rastilho, é até natural que o petista vote no Vaguinho no segundo turno, não seria um problema. A expectativa maior é em cima do Taca, em quem o Taca iria apoiar no segundo turno. Taca foi procurado pelas 2 candidaturas na semana passada. Porém, ele também resolveu apontar a neutralidade. No caso, sem fazer nenhum tipo de indireta de não vote em fulano ou não vote em ciclano. Foi neutro mesmo. Foi neutro mesmo. Até porque ele deixou bem claro, não só no seu vídeo, mas na sua postagem no Facebook, de que ele pretende ser candidato em 2020. Então, até seria meio estranho, por exemplo, ele apoiasse o Lauro. Na eleição que vem, ele seria, entre aspas, o sucessor do Lauro, mas se alguém do PV quisesse candidatar também, então, para não ter essa enrolação política, o Taca resolveu apenas declarar neutralidade. Então, acaba causando muitos votos soltos. Os únicos 2 apoios foram de Russo, PMN, e a Rede de Sustentabilidade, não exatamente o Virgílio, que foi o candidato, mas a rede em si apoiando o Lauro. Mas são votos menores, menos de 1.000 votos cada um, então não são votos considerados que vão fazer diferença. Então, resta saber para onde vão os votos do Taca efetivamente e convencer quem não votou nem em Vaguinho nem em Lauro em votar nele no segundo turno. Fala, Thiago, uma coisa de Diadema? Não, Diadema é esse o cenário mesmo, né? A questão de apoio, de neutralidade, e chamou muita atenção no primeiro turno a votação do Taca, talvez seja um dos grandes destaques, e para onde vai esses votos, né? Que muita gente não imaginava que o Taca teria tantos votos assim, então são votos que podem pesar de um lado ou para o outro e que podem realmente decidir a eleição. A gente tem novidades em Santo André. Santo André, vamos passar para Santo André. Santo André, o ex-prefeito Aidan Ravin, que disputou a eleição mais uma vez, ficou em terceiro lugar nesta eleição, divulgou um vídeo falando, né, sobre um balanço deste resultado. Havia uma expectativa aí do que ele falaria. Na primeira semana pós-resultado do primeiro turno, o Aidan ficou
em silêncio. Depois divulgou um vídeo e nesse vídeo ele agradece os votos, agradece aí o apoio, mas não declarou apoio a nenhum candidato, né? E essa neutralidade da Aiden Ravin era de certa forma esperada, porque ele não apoiaria Carlos Grana, evidentemente, e o próprio Paulinho Serra já tinha dito antes que não aceitaria o apoio do Aiden Ravin. Então o Aiden ficou numa situação em que o que restou a ele foi realmente agradecer os votos sem declarar apoio ao candidato Grana ou ao candidato Paulinho, e é isso o que foi divulgado, né? A Aiden que ficou em terceiro lugar. A gente teve de novidade também em Santo André a respeito daquela questão da chapa Paulinho Serra e Luiz Zacarias, porque houve um pedido de impugnação dessa chapa por parte do Ministério Público de Santo André. Lá atrás, no início da campanha, o Ministério Público considerou que o Zacarias, né, por conta daquele período em que o Zacarias recebeu valores indevidos, que foi o 13º salário dos vereadores, não só ele, mas todos os vereadores daquela época tinham recebido, então o Ministério Público entendeu que o Zacarias não poderia ser candidato e, consequentemente, toda a chapa seria impugnada. Aí, naquela oportunidade, o juiz de Santo André, o juiz eleitoral, decidiu que não concordou com o Ministério Público, liberou a candidatura de Paulinho e de Luiz Zacarias, e o que estava pendente para ser decidido era um recurso que foi impetrado pelo Ministério Público, né? Como o Ministério Público não concordou com a decisão do juiz eleitoral, o promotor recorreu ao TRE, e esta semana o Tribunal Regional Eleitoral bateu o martelo e concordou com a decisão do juiz de Santo André. Ou seja, a candidatura está liberada, a candidatura foi deferida de Paulinho e Zacarias, não há nenhum impedimento. Perfeito. E chamando a atenção também que nós teremos na próxima semana entrevistas com os dois candidatos de Santo André aqui no RDTV, e vamos também transmitir ao vivo na nossa página no Facebook. 11 da manhã, horário que está virando tradição aqui das nossas lives, ao longo da semana com as entrevistas. Segunda-feira, Paulinho Serra, segunda-feira, dia 17. Na terça-feira, dia 18, a conversa será com o candidato Carlos Grana, do PT. Então, você que é eleitor de Santo André, o convite para que você possa acompanhar, se possível, ao vivo, e para interagir, para aproveitar e fazer pergunta também para os candidatos. A gente vai, na medida do possível, repassando aqui as questões dos nossos internautas, tá bom? E quem não puder acompanhar ao vivo, pode depois ver no canal RDTV no YouTube e no próprio Facebook, onde fica disponibilizado lá o vídeo, tá bom? Então, segunda e terça, destaque aqui para entrevistas com os candidatos no segundo turno em Santo André. É isso mesmo. E é bom reforçar que teremos, a partir da semana que vem, várias entrevistas e debates, outros veículos vão realizar, só para a gente lembrar o que vai acontecer. A partir da próxima segunda-feira também, a Rádio ABC começa a entrevistar os candidatos, com a participação também do Repórter Diário. Então, a agenda da Rádio ABC é a seguinte: Vaguinho, do PRB, participa na segunda-feira, Lauro Michels na terça-feira, dia 18, na quarta-feira, dia 19, será Átila Jacomúcio entrevistado, e na quinta-feira, dia 20, será a vez de Donizete Braga. Alex Manente e Orlando Morando concedem entrevista na Rádio ABC nos dias 24 e 25, respectivamente. Paulinho Serra participa da sabatina no dia 26 e Carlos Grana no dia 27, sabatinas com a participação do Repórter Diário. E a Rádio Bandeirantes vai fazer debates a partir da semana que vem. Na própria segunda-feira, um dia que o Paulinho participa aqui do RDTV, haverá debate na Rádio Bandeirantes às 3 da tarde, no programa Rádio Livre, entre Paulinho Serra e Carlos Grana. Será 1 hora de debate entre os dois candidatos. Também na Rádio Bandeirantes, no dia 20, será realizado o debate entre os candidatos de São Bernardo, e no dia 24, entre os candidatos de Diadema, sempre às 3 da tarde na Rádio Bandeirantes. E a Record News também vai fazer debate com candidatos da região metropolitana, com 3 cidades aí do ABC. Na terça-feira acontece o debate de São Bernardo, na quarta-feira, dia 19, de Santo André, e no dia 21, de Diadema. Esses debates da Record News terão meia hora de duração. O jornalista Heródoto Barbeiro é quem vai mediar, e sempre com início às 7 da noite. E a TV Mais também vai realizar debates, mas aí é mais para o final da campanha. Os candidatos de Mauá vão debater no dia 25, a partir das 9 da noite. Nesta mesma data, às 10 da noite, os candidatos de Diadema. Os candidatos de São Bernardo vão debater no dia 26 de outubro, e de Santo André
vão se encontrar na TV Mais no dia 27, às 10 da noite. Muitas emoções vêm aí, é isso mesmo. Mais algum destaque? Estamos chegando ao final já. O pessoal disse que tem que encerrar aqui. Vai rápido, cara. Então, mas só, o destaque é que agora os candidatos não podem mais reclamar da falta de participação da grande mídia, entre aspas, como teve no primeiro turno. Graças ao Dória. Graças ao Dória que encerrou lá em São Paulo, então acabou dando espaço para os outros candidatos da Grande São Paulo, das cidades da Grande São Paulo, que ainda tem segundo turno. Então não vai ter mais esse tipo de reclamação. Ninguém vai poder falar que não pode aparecer em rádio grande, TV grande, agora está todo mundo tendo grande espaço na mídia. É lógico. E aqui também, hein? Aqui também é grande, hein, meus amigos? Enorme. Entrevistinha com 10 mil visualizações não é para qualquer lugar, não. Mais algum destaque, Thiago? Por enquanto só. Grande abraço, meu caro. Para a semana que vem, vamos acompanhar cada detalhe e trazer para o leitor do Repórter Diário. Obrigado, Anderson. Obrigado, Thiago. Carlos, um abração para você. Obrigado, hein? Valeu, Anderson. Valeu, Thiago. Valeu, internauta. Um abraço, minha gente. Um grande abraço. Rastilho Online. Acompanhe tudo em repórterdiario.com.br, no YouTube, no Facebook. Grande abraço a todos. Não percam nenhum lance acompanhando a nossa programação. Grande abraço.